Bom dia a todos. No caso, aqui a gente já tem duas dúvidas, né, para hoje. Uma é o item G, tá, que a Débora pediu, e a outra é achar os extremantes nessa função, né? Seria isso? Exato. No caso, você pode verificar os mais próximos para você visualizar o que está acontecendo e depois generaliza, tá? Sim, em relação à dúvida da Débora, esse caso da questão 1, aqui não usa log, tá? Você colocou aqui que tem dúvida em relação ao logaritmo na derivada. Aqui não vai ser aplicado o logaritmo, tá? Eu não sei qual é a sua dúvida. Se é com logaritmo ou, no caso, com a exponencial. Não, nesse caso não. Aqui o caminho, só relembrando, né, já que entrou aqui em questão, o caminho que nós usamos foi esse, né, que é esse caminho, no caso, como x é 2, né, eu já posso colocar ele aqui. Ln aqui. Espera aí, aqui vai ficar limite, h para zero, vai ficar assim, entendi agora. Usar na hora de desenvolver, né? Porque fica 2 ao quadrado vezes 3 elevado a h menos 1 sobre h. Aí é aqui que você tem dúvida. É isso, né? E aqui vai ficar limite h indo para zero e 9, né? Vezes o limite. Não é isso? Eu acho que é aqui que é a dúvida dela. Ok. A gente já fez esse caminho algumas vezes, mas eu já vou garantir aqui, né? Tem um teorema que diz o seguinte:
Aqui no caso a gente está caminhando, né? Isso aqui, na verdade, generalizando aqui, tá? Isso aqui vai para a LNBA. Então, só a ideia disso aqui, dessa demonstração, a gente toma a elevada a H menos 1 como certo W, né? Ou outra letra, não sei, T. Aí quando a gente isola isso aqui, né? A elevada a H vai ser igual a T mais 1. Então, aqui que a gente aplica o LN, tá? Então, o LN vai ser aplicado dos dois lados. E tem uma propriedade, né, dos logaritmos que diz, quando a gente tem o log de A elevado a B, isso é a mesma coisa de B vezes o log de A. Então, é isso que eu vou aplicar aqui. No caso aqui, a gente vai ficar com H vezes o Ln de A igual ao Ln de mais T. Aí, isso aqui implica no H vai ser Ln de 1 mais T sobre Ln de A. Ok. Aí substituindo aqui, né? Porque a gente já tem o H em função do T. E a gente já tem a parte de cima, que é o próprio T, né? Então, fazendo essa substituição respectiva, vai ficar limite T. Por hora vamos deixar o T aqui, já a gente vai avaliar para onde ele vai. Aí nosso numerador, que é esse aqui, é o próprio T. E o denominador, que é o nosso H, né? É tudo isso aqui. Então vamos colocar isso lá. Escrever de novo para dar mais espaço. Vai ficar T sobre Ln de 1 mais T sobre Ln de 1. Aí na nossa expressão H vai para zero. Esse H indo para zero, A elevado a zero está indo para 1, menos 1 aqui está indo para zero. Então isso aqui está indo para zero. Aí tem uma propriedade, né, que diz que esse cara aqui, eu posso colocar ele no numerador. Então vai ficar Ln de A vezes T sobre Ln de 1 mais T. Aí o próximo passo é inverter, tá? Eu vou pegar esse T e jogar no lugar do Ln do A.
vai ficar limite, indo para zero, Ln do A, aqui vai ficar 1 sobre T, ok. Aí eu vou usar essa propriedade aqui. Eu tenho esse cara como sendo 1 sobre T, então eu vou colocar ele aqui como expoente, né? Nessa expressão aqui. Então isso aqui vai ficar limite, T indo para zero, Ln do A, e assim vai ficar Ln de mais T elevado a 1 sobre T. Aí tem aquela equivalência, né? Que ele me diz o seguinte, limite, quando x vai para mais ou menos infinito, dessa expressão, você vai para E, e tem a equivalência dela, que é limite com, sei lá, y indo para zero, de 1 mais y sobre 1 sobre y. Se a gente verificar, isso aqui fazem as mesmas coisas, né? Com x indo para infinito, isso aqui vai para zero, e aqui meu y está indo para zero diretamente, e aqui vai para o infinito, aqui também, né? Porque quando o y for para zero, isso vai para o infinito, então isso aqui também vai para E. Então significa que o nosso limite aqui vai ficar Ln do A sobre Ln do E. Essa parte aqui, né, que é idêntica a essa expressão aqui, né, e está indo para zero, né, aqui também, então aqui vai para E. Então que nós sabemos que o Ln do E é o log de E na base E, que é 1. Então isso aqui vai ser o Ln do A. Isso aqui é um teorema. Então a partir de hoje, você não precisa mais seguir esse caminho que estou mostrando. Você pode simplesmente dizer isso aqui é 9 e tem um teorema que garante que isso aqui vai ser o Ln, no caso aqui o meu A, né, foi para Ln do A, como aqui é 3, vamos no lugar do A, então isso vai para Ln do T. E pronto. De nada. Muito bem. A outra questão que foi solicitada é em relação a aquele x igual a cosseno de x. A derivada disso vai ser menos seno. Se a gente for avaliar os extremantes aqui, quero pegar os extremantes aqui. Tá, e se eu igualar isso aqui a zero, que é o que a gente faz para achar os extremantes, aí vou montar aqui o ciclo. Eu tenho o ciclo trigonométrico aqui. Mais ou menos assim. Aí o ciclo. E quando é que o seno zero? Se menos seno dá zero, seno também dá zero, né?
Então, sendo zero aqui e aqui. Se eu considerar uma volta só. Aí é o que eu aconselho de cara, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então, esses 2.0, né, mas suponho que eu quero ir mais além, eu quero saber se é máximo ou mínimo. Então, a segunda derivada aqui, derivada do seno e cosseno, né, que esse aqui vai ficar cosseno de x. Aí a segunda derivada, quando eu aplicar zero, cosseno de zero é 1, mas aqui quando tem um menos vai ficar menos 1. Como isso é negativo, então significa que o zero é máximo. E se eu derivar a segunda vez e aplicar o π, aqui vai ficar menos cosseno de π é menos 1, né, que é esse ponto aqui, né, que essa distância aqui é menos 1. Isso aqui vai dar um positivo maior que zero, significa que x igual a π é mínimo. Mas aí a gente sabe que tem outros ângulos que param tanto aqui como aqui. Né? Aí a gente pode dizer simplesmente o seguinte: todos os pontos da forma zero mais duas vezes k vezes π, k inteiro. Esse conjunto aqui, todos os pontos serão pontos de máximo. Porque foi que eu fiz? Peguei o zero e comecei a dar voltas nele, né? Sendo que é em função de 2π. Então significa que se k for 1, é uma volta. Se k for 2, duas voltas. Né? Se for negativa, no sentido contrário. Mas esse ângulo aqui, na verdade esses arcos aqui, que vão parar, todos vão parar em zero. O outro caso, né? Se eu fizer x igual a π, todos os pontos da forma π, mais 2 vezes k vezes π, para k inteiro. Então eu dei voltas em cima desse ângulo. Estou aqui, então, se eu der mais uma volta, eu vou parar aqui, né? Em qualquer sentido. Então aqui eu tenho um conjunto de todos os pontos de mínimo. Está aí. Então, uma ideia, normalmente se analisa em uma volta e depois estende. Aí não tem confusão. Deu para entender, né? Isso aqui no caso foi a dúvida da Brenda. Okay. Só cosseno de x.
Muito bem. Sim. Eu sei que o nosso cinegrafista oficial ele não está aqui, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vá discutir sobre o tal de cálculo. Não, é porque ontem eu conversei com a turma da FMC e contei mais ou menos a situação de vocês. Né? E eles estão, comparado a vocês, a gente acabou demorando um pouco mais para chegar nas listas. Então, pretendia terminar ontem, mas tivemos algumas complicações no decorrer da exibição do conteúdo e não consegui terminar ontem, né? Então, pretendo terminar hoje o conteúdo. Aí eu estava falando que caso, né, não apareça muitas dúvidas de cálculo, né? Eu sei que aparece volta e meia, mas assim, analisando pela aula de ontem à noite, eu já esperava que não fosse comparecer muita gente, assim, muita dúvida em peso de cálculo. Aí eu disse que eu poderia adiantar alguns teoremas nessa aula, né, nesse encontro. Mas tudo bem, eu estou aqui, eu estou à disposição, tá? E se o André fosse o nosso cinegrafista das duas disciplinas, eu ia matar ele, né? Porque ele não paga a FMC. Eu vou deixar aqui o microfone mudo, tá? E vou ficar só aguardando aqui no chat, tá? Quando tiver dúvida aparecendo aqui, aí eu já tiro a dúvida. Na verdade, essa questão aí, ela não tem uma relação direta com o que a gente trabalha, pelo menos tem trabalhado. A relação que existe aí é o seguinte, a função da questão 8 ela é uma função polinomial de grau 3, né?
A gente já tem uma noção desses polinômios de grau 3, né? Então ela está sendo adicionada por uma de grau 2 e sendo subtraída por de grau 1. Né? Então, meio que quem domina o comportamento dessa função é esse grau aqui, é sempre o grau mais alto. O que isso significa? Né? Significa, deixa eu só fazer um esboço aqui rápido. Então a gente já tem a noção que de grau 3 deve ser alguma coisa assim, algo desse tipo. Então por esse comportamento a gente já suspeita, né? Isso aqui é uma suspeita, vamos dizer assim, tá? Está aqui aberto. Então aqui 1 e 5. Eu não sei, não lembro agora se é fechado ou se é aberto. Deixa eu olhar. Está aberto. Então, com esse comportamento aqui, a gente não encontra extremantes, tá? Se for assim, né? Se for assim, a gente não encontra extremantes. Então, a gente só tem que verificar uma coisa aqui. Tem que verificar se os pontos tais que a primeira derivada dá zero, se esse x aqui, né, pertence ao intervalo de 1 a 5. Porque se pertencer, aí se esse x for mínimo, for o ponto de mínimo, então o comportamento vai ser algo assim, né, no meu intervalo aqui de 1 a 5. Aí o máximo vai ter que ser, sei lá, tem que ser algum ponto, né? E se meu x for de máximo, né? Se x for máximo local, então o comportamento da minha função vai ser algo assim. Beleza, aqui a gente encontraria algo desejável. Né? Sendo que aí quando a gente derivou isso aqui, deixa eu ver se eu lembro, a função é x3 mais x2 menos x mais 2, acho que é isso. Então isso aqui ficou x2 mais x menos 1. Quando igualamos a zero, então é isso. Né? São dois números somados que dá menos 1 e multiplicados que dá menos 1. Fazer aqui. X é menos 1, mais ou menos raiz de 1, menos 4 vezes C, sobre
2A. No caso, no intervalo é absoluto. Tá? No intervalo pode ser que exista o absoluto. Então, todos os reais, pode ser que o máximo seja só local. Então aqui é menos 1, só termina isso aqui vai dar raiz de 5. Tinha dado isso? É mesmo. Aqui é 2x, né? Então, não tem nada a ver aqui. Isso que eu achei estranho. Tá. Agora sim. Aí aqui vai dar 16, né? Tá 4, e menos 2 mais ou menos 4, 6. Aí a gente viu aqui que as raízes vão ser, uma vai ser menos 1 e a outra vai ser 2 sextos no peso. Foi o que a gente viu. Isso aqui não pertence ao intervalo. Não pertence ao intervalo de 1 a 5. Agora, tem uma coisa que eu falei que agora que eu estou vendo. No caso, se isso aqui não acontece, né, e o comportamento... Se isso aqui não acontece, né, e o comportamento é algo assim, significa que o maior domínio vai gerar maior imagem. Mas, no caso, não dá para saber quem é o último elemento do domínio, tá? Foi feito aqui o conjunto da velha. Se o conjunto fosse fechado, né? Se o conjunto fosse fechado, isso aqui eu nem... Aí o máximo absoluto, isso aqui implica que o máximo absoluto é o f de 5, tá? Sendo que como ele é aberto, né, o conjunto é aberto. Então o conjunto tem supremo, ele não tem máximo. A diferença de supremo para máximo é que supremo não precisa estar no conjunto. Por exemplo, posso dizer que 5 é supremo, mas eu não posso dizer que aqui não.
aqui. Aqui eu posso dizer que 5 é supremo, mas eu não posso dizer que 5 é máximo. Porque 5 não está no intervalo. O supremo ele não precisa estar no intervalo. O supremo é a menor das cotas superiores.